Olá, bem-vindo ao webinar de Princípios Básicos de Imunistoquímica da Nova Analítica. Eu sou Daniele Ferreira, biomédica, doutora em ciências e assessora científica na divisão de reagentes da Nova Analítica. Esse webinar convida vocês a ficar aqui com a gente até o final para ter um pouco de ideia sobre os princípios básicos da imunistoquímica, essa técnica que é tão utilizada ainda em várias áreas dos laboratórios, sejam eles clínicos ou de pesquisa. Aqui à direita deixo para vocês as nossas redes sociais, da Analítica e a minha, para que vocês nos sigam e estejam sempre informados sobre as novas oportunidades de webinar que estão acontecendo a todo momento. A ideia desse seminário, desse webinar de hoje, é falar então um pouquinho para vocês sobre a imunistoquímica numa live introdução, um pouco sobre o protocolo, de uma forma geral. A ideia não é entrar em detalhes sobre o protocolo, mas sim passar uma visão geral, falando um pouco sobre a importância das amostras, também a escolha dos anticorpos primários, quais são os tipos e como fazer para você ter sucesso no seu resultado, na sua técnica, a escolha dos sistemas de visualização, os controles necessários e também algumas ideias de solução de problemas, de tipos de problemas e as soluções que a gente encontra para eles. Começando então um pouquinho falando sobre a imunistoquímica. A imunistoquímica é uma técnica bastante utilizada porque ela tem algumas características específicas quando a gente compara com outras técnicas imunológicas. Então, ela é uma técnica imunológica onde a gente vai analisar um antígeno através de uma interação com um anticorpo específico, é esse anticorpo quem vai permitir que avaliemos, né, o nosso tecido, a nossa amostra, e tenhamos esse resultado esperado. Então, essa técnica, ela nos permite, diferente de outras técnicas imunológicas, que possamos avaliar a expressão desse antígeno e também a morfologia do tecido. Bom, então o que é a imunistoquímica? Ela é uma técnica onde nós vamos avaliar normalmente um corte histológico, né? Então, daí vem o nome, vou falar um pouquinho para vocês melhor sobre isso. E aí a gente avalia a expressão, a localização, a intensidade, né? Então, a presença ou ausência de um determinado antígeno, a localização desse antígeno no tecido, a intensidade de expressão desse tecido, desse antígeno nesse tecido também. Então, o que isso nos traz de informação? Não só a presença ou a ausência do antígeno naquela amostra, mas também as características morfológicas daquele tecido, que é importante para compor o resultado da imunistoquímica. Então, a imunistoquímica não vai nos trazer apenas o resultado de presença ou ausência de um determinado antígeno, e sim as características onde ele está naquele tecido. Então, se ele é um antígeno expresso em membrana, em núcleo, se ele faz uma migração de membrana para núcleo, por exemplo, numa determinada condição patológica, então, todas essas questões a gente consegue ter na técnica de imunistoquímica, diferente de outras técnicas imunológicas. Então, a gente mantém essa característica preservada, né, no caso aqui de um tecido, de expressão e também dessa morfologia, a gente consegue analisar se a característica dessas células está de acordo com o que a gente espera, ou se teve também essa alteração morfológica, onde ela está, esse antígeno está expresso, se é em membrana, se está mais expresso numa determinada região do que outra, numa determinada célula. E a gente consegue também fazer essa técnica, ela é bastante simples, a gente consegue visualizar um microscópio, então se ela for uma técnica onde eu visualizo através de cor, né, uma visualização cromogênica, eu visualizo no microscópio de campo claro, então um microscópio comum de campo óptico. Se eu visualizo de uma forma fluorescente, eu preciso de um microscópio de fluorescência. Então, o que eu realmente preciso para desenvolver essa técnica, além de alguns equipamentos auxiliares super simples, um banho-maria, coisas não tão caras e complicadas de se ter no laboratório, eu preciso basicamente de
um microscópio. Então, por isso, a gente costuma avaliar que essa é uma técnica com custo menor dentre as técnicas imunológicas, né? Do que um ELISA, um citômetro, que eu preciso ter equipamentos específicos, né? Ou mesmo biomol, então equipamentos mais robustos. Então, é uma técnica relativamente barata quando a gente compara com outras. A técnica de imunistoquímica, ela é muito parecida quando a gente usa também células, né? Então, a técnica em si, o protocolo em si é muito parecido. Então, em alguns momentos aqui desse webinar, eu vou citar também células. Lógico que não se chama imunohistoquímica. Então, só para definir para vocês o que é imunistoquímica, ela também é chamada de IHQ, né, abreviada em português ou IHC em inglês. Então, bom, isso aqui é bastante discutido, né, qual é a grafia correta em português, mas nós não teríamos o H quando escrevemos imunohistoquímica em português, mas o H, ele está implícito aqui por conta de histo, de tecido. Então, a gente tem o I de imuno, o H de histo e o Q, ou C, né, de química, porque é uma reação que a gente vai ter um cromógeno, um fluorocromo envolvido para detectar, para permitir que a gente visualize essa detecção. Então, quando eu falo em imunohistoquímica, em IHQ, eu estou falando da detecção de antígenos em cortes teciduais. Quando eu falo imunocitoquímica, né, ICQ ou ICC em inglês, eu estou falando então de detecção de antígenos em preparações citológicas, sejam elas em esfregaços celulares, então de sangue, por exemplo, seja ela em cultura celular primária, seja ela em cultura de linhagens. Então, eu vou chamar de imunocitoquímica. O preparo da amostra em si é diferente, mas a técnica da imunistoquímica, ou né, a técnica imunológica da imunistoquímica ou citoquímica, elas são muito parecidas. Então, por isso que a gente pode, em alguns momentos, usar as mesmas informações aqui, as mesmas dicas para imunistoquímica, usar também para imunocitoquímica. IF, ela é uma sigla para denominar a imunofluorescência. Então, ela não é a técnica para a realização da imunohistoquímica propriamente dita. Então, a gente sempre vai considerar a imunohistoquímica, IHQ. A imunofluorescência, ela é uma extensão, né, da técnica para que a gente possa visualizar de forma fluorescente. Então, eu posso fazer tanto imunistoquímica quanto imunocitoquímica. E eu posso usar, se for imunistoquímica, o meu tecido congelado ou parafinado para fazer a imunofluorescência. Então, também tem um pouco de confusão e de vícios na hora de falar sobre a técnica. Então, de maneira geral, a gente vai chamar IHQ-P. Eu vou falar para vocês daqui a pouco, quando a gente for falar em tecido parafinado, e HQFR quando for tecido congelado, ICC quando for, ou ICQ, quando for célula, e F é só um complemento para dizer como que você vai visualizar. Mas o importante é saber qual é o preparo, se é tecido, se é célula, e como que esse tecido foi preparado, se ele está em parafina ou se ele está congelado. Na parte para trazer para vocês o porquê, né, fazer um webinar sobre imunistoquímica, porque a gente utiliza muito essa técnica tanto em laboratórios de diagnóstico, né, em laboratórios clínicos de patologia, para acompanhar a evolução de quadros inflamatórios, de algumas doenças infecciosas ou mesmo de câncer, mas também ela tem uma grande aplicação na pesquisa. Então, são várias as áreas que a gente pode utilizar a técnica, só para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente pode ter detecção de vírus ou bactérias que estejam em tecido, em células, né? Intracelulares. A gente pode avaliar ciclo celular, seja ele um câncer, seja ele uma apoptose, sinalização celular de um modo geral, mecanismos de reparo de celular, mecanismos de reparo do DNA. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um anticorpo para ATM, que faz parte desse mecanismo, né, de reparo, por isso que eu destaquei aqui, só para vocês
associarem com o exemplo de anticorpo. Lembrando que esses anticorpos são todos da Ábica, então esse webinar que a Analítica está promovendo são todos os produtos da Ábica, né? Então, para vocês poderem visualizar e terem alguns exemplos. Então, podemos analisar via de sinalização celular, epigenética e fosforilação, metilação, todas as modificações que acontecem quando a gente está estudando a epigenética, né? Então, aqui, por exemplo, uma marcação específica de histona H3, trimetilada. Também podemos ver doenças metabólicas neurodegenerativas, né? Seja ele Alzheimer, Parkinson, enfim. Então, aqui a gente tem um exemplo também de um anticorpo. E podemos ver inúmeras coisas, como respostas a drogas ou outros tratamentos. Então, eu posso tratar um determinado animal para que ele tenha, né, um determinado modelo, para que ele comece ou aumente a expressão de colágeno, por exemplo. Então, eu posso fazer uma análise dessa resposta nos animais tratados ou não, para estímulo, né, da produção do colágeno, e aí eu venho avaliar qual o nível dessa expressão. Então, só para vocês terem uma visão mais global de quais são as possibilidades da técnica. Ainda dentro dessa parte da aplicação em pesquisa, só para trazer para vocês um pouquinho dos dados, né, da imunohistoquímica em termos de publicação, se jogarmos apenas imunohistoquímica, né, no PubMed, essa pesquisa foi feita agora, né, para esse webinar, nós vamos ver que temos mais de 700, né, 700, quase 730 mil artigos publicados ao todo. Então, aqui vocês conseguem acompanhar uma linha do tempo, desde 1950 até agora, o quanto essa técnica vem crescendo e o quanto se usa atualmente. Por ser uma técnica relativamente antiga, talvez, eu trago isso para vocês verificarem, talvez algumas pessoas pensem, poxa, mas tantas outras novidades, né, tantas outras técnicas desenvolvidas hoje em dia, ainda se faz imunohistoquímica? Então, sim, né, a informação que a imunohistoquímica traz é muito importante, muito valiosa, principalmente por essa junção da presença ou ausência de um determinado anticorpo, de um determinado antígeno, mantendo essa característica de morfologia que a gente só consegue nessa técnica. Quanto ao protocolo, então, fazendo uma rápida passagem pelo protocolo, porque o protocolo requer várias questões, né, de ajustes. É um protocolo relativamente simples, básico, que a gente pode estender, como eu disse, por exemplo, as células, né, então aqui até coloco para vocês alguns exemplos, o que muda um pouquinho em cada tipo de preparo, né, tipo de amostra. Mas, de um modo geral, falar sobre o protocolo requer algum tempo um pouquinho maior do que o propósito desse webinar, então a gente pode vir no próximo momento discutir mais detalhadamente sobre esses protocolos, né? De uma maneira geral, uma visão geral, então eu trouxe aqui um fluxograma, porque para a gente fazer a técnica de imunohistoquímica, a gente precisa de duas etapas. Uma que a gente chama de fase pré-analítica, e a outra fase analítica. A fase analítica é a chamada imunohistoquímica em si, né, ou a imunocitoquímica se eu trabalhar com célula. Porém, para fazer a técnica imunológica em si, eu preciso de todo um preparo da minha amostra anterior a esse procedimento, então, que a gente chama de fase pré-analítica. Então, na fase pré-analítica, existem muitas características que são importantíssimas. Eu vou comentar com vocês conforme eu vou falando aqui das etapas, mas muita gente nem tem acesso a essa fase, né, a essa parte. Às vezes recebe a amostra já cortada, já na lâmina, e acaba não tendo acesso ou não tendo informações, não participando efetivamente no preparo dessa amostra. Então, eu só queria deixar aqui um alerta, porque muito, quer dizer, praticamente todo o sucesso da imunohistoquímica vai depender dessa parte da fase pré-analítica. Então, uma vez que essa
que a gente tiver problemas nessa fase, a gente não consegue reverter mais nessa amostra. Então, a gente vai ter que preparar uma nova amostra. E se você tem o conhecimento, se você não preparou, não participou desse preparo de amostra, mas se você tem esse conhecimento, consegue saber o que perguntar, né, e tem essas informações, você consegue otimizar a fase analítica. Porque muitas das coisas, apesar de serem, de a gente não conseguir voltar e mudar, né, então são irreversíveis, na parte já que a amostra está preparada, mas alguma das coisas a gente consegue trabalhar e ajustar o protocolo, otimizar esse protocolo para que dê certo. Então é super importante que você saiba como foi preparada a sua amostra. Então tem alguns guias sobre preparo também, então é uma fase, a gente vai ficar aqui dias falando sobre o preparo. Mas de uma forma normal, geral, é que eu coloquei um primeiro quadradinho, né? Então, onde está destacada a fase pré-analítica. Então, você, a partir do momento que retira esse tecido, né? Retira essa amostra, faz essa biópsia, essa coleta, o tecido ele não pode sofrer autólise. Então, quando você retira esse tecido do animal, né? Do seu modelo, ele começa a sofrer lise, né? Então, essa autólise, essa degradação. E você vai perder morfologia, que é super importante nessa técnica, né? Que é o ponto fundamental. E você também pode perder o epítopo do seu antígeno, ou até mesmo o seu antígeno. Então, quando você faz a coleta desse material, é super importante que haja uma fixação, para que você tenha a preservação do tecido com suas características, sua morfologia e o antígeno tal qual ele era expresso naquele momento da retirada do tecido. Então, é extremamente importante se atentar à fixação. A fixação, ela está representada aqui, né, na primeira linha, esse bloquinho, um tecido em marrom, né, e ela transparente, só porque a fixação é feita em tecido. Então, a fixação, ela acontece logo no momento de retirada. Caso a gente esteja falando aqui no protocolo, que esse exemplo é mais direcionado a um protocolo de uma imunistoquímica cromogênica num tecido parafinado, então, se a gente for considerar essa questão no tecido parafinado, eu vou primeiro fixar essa amostra. Essa fixação, ela tem que ser imediata e ela tem um tempo, uma característica, uma condição ideal para acontecer. Para tecidos que vão ser emblocados em parafina, costuma-se usar o formol tamponado 10%, então isso é um padrão para que a gente mantenha essas características do tecido onde quer que ele seja preparado. O formol, ele não é o que traz a melhor característica, né, é mais fácil de trabalhar, mas a gente consegue usar esse material para biomol, por exemplo, e é uma condição que já está bem adequada, bem padronizada e se usa frequentemente, então por isso não se mexe muito nesse protocolo de fixação. Porém, é importante destacar aqui para vocês que essa fixação ela tem que acontecer num período adequado, para que a gente não tenha uma baixa fixação ou uma superfixação. Então, as duas vão trazer problemas para a gente na parte analítica. Eu preciso ter um volume adequado de acordo com o tamanho da minha peça, né, da biópsia, do tecido que eu retirei. Então, para que eu tenha fixação do centro e das bordas de uma maneira uniforme, que eu não tenha uma superfixação das bordas e uma baixa fixação interna. Então, isso eu consigo desde que eu tenha um equilíbrio do tamanho, né, do volume dessa minha amostra, para eu considerar o volume de fixador que eu vou precisar, para que ele atinja eficientemente ao mesmo tempo o centro e as bordas desse tecido. O tempo de fixação também é extremamente importante. Então, a média de 24 a 48 horas é o momento ideal. Menos do que isso, eu posso não fixar todo e começar a ter degradação. Então, eu vou perder morfologia e marcação, e eu vou achar que eu não tenho expressão do meu antígeno, mas é que eu perdi esse antígeno, né, nesse momento. E mais do que isso, eu posso fazer as chamadas pontes de metileno. Bom, quando eu fixo com formol, né, com grupamentos aldeído, para depois fazer um emblocamento, então lembrando só que todo o meu comentário, por enquanto, para ter sido parafinado, então quando for no momento eu comento a respeito do congelado, mas levando em consideração que eu preciso fazer essa fixação em formol, o formol ele faz pontes de metileno em algumas proteínas, né, entre si ou entre proteínas vizinhas.
Isso faz com que a gente acabe mascarando alguns epítopos. Então, quando eu faço essa fixação, devido à concentração e ao tempo, né, de 24, 48 horas que eu preciso fixar a amostra, eu acabo fazendo essas chamadas pontes de metileno. Essas pontes de metileno vão fazer com que mude um pouco a conformação da minha proteína, então ela não fica mais no estágio nativo dela. Então, isso vai me trazer problemas no futuro, que são solucionados desde que essa fixação seja feita de uma maneira adequada. Bom, se essa fixação ocorrer dentro desse prazo ideal de 24, 48 horas, nós conseguimos reverter com essa etapa, que é a última aqui, né? Mas já vou me antecipar, de recuperação antigênica. A etapa de recuperação antigênica, ela vai fazer com que essas pontes de metileno se desfaçam e você volte a ter a conformação convencional do seu antígeno. Bom, se essa fixação ultrapassar esse período de 48 horas, a formação dessas pontes pode ser aumentada e pode ser de uma tal forma que a gente não consiga reverter. Então, é extremamente importante se ater a esse período de fixação, porque você também pode ter um falso negativo, justamente por esse mascaramento que a gente não vai conseguir reverter em questão, né, em função do tempo de fixação. Bom, passada essa fixação, a gente vai, então, desidratar esse tecido para que ele seja emblocado em parafina. Então, aqui eu estou colocando, entre parênteses, apenas para imunistoquímica e tecido parafinado, porque esse protocolo segue, né, essa característica. Eu faço o corte. Esse corte tem que ser, então, aqui está mostrando com uma fixação, depois emblocando em parafina, cortando. Esse corte vai ter cerca de 3 a 5 micrômetros. E eu falo de pescar, né, esse tecido na lâmina, para que eu trabalhe toda a técnica na lâmina. Diferente disso, eu vou mostrar os tipos de amostra para vocês daqui a pouco, mas de uma maneira geral, o que mais é utilizado é parafina, né? Então, nessas condições, por isso que é esse fluxograma que eu trago para vocês. Depois que eu coloco, então, esse meu material que eu pesco ele na lâmina, eu muito provavelmente vou precisar fazer essa etapa de recuperação antigênica. Essa etapa de recuperação antigênica, então, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita de uma forma enzimática, que é menos comum, ou ativada através do calor, e esse calor propiciando também uma melhora quando eu disponibilizo esse tratamento em algumas condições de pH específicas em tampões específicos. Então, são questões, eu dependo da temperatura, então essa temperatura tem que ser acima de 95 graus, e essa temperatura sozinha, algumas vezes é eficiente, mas em outras eu melhoro ou eu promovo, de fato, a recuperação quando eu faço acompanhada de um tampão com sais específicos em pHs específicos. Então, eu tenho uma gama de possibilidades e cada antígeno vai responder de uma maneira diferente a cada uma dessas condições. Então, não tenho um protocolo que seja padrão para imunistoquímica no sentido de recuperação. Tudo vai depender da característica do meu antígeno e o quanto ele sofre ou não essas modificações, essas pontes de metileno, de acordo com a própria sequência dessa proteína, desse antígeno. Então, nesse caso, a gente precisa ir testando quais são as melhores condições. Bom, só para resumir essa parte, é a fase pré-analítica, ela não é a parte propriamente dita da imunistoquímica, e sim do preparo da amostra. Se eu tenho um tecido que vai ser congelado, então ele pode ou não ser fixado assim que retira, mas é importante que ele seja congelado imediatamente. Então, ele pode ou não ser fixado durante, ou no momento da retirada, ou ao final, quando a gente já vai processar para fazer a imunistoquímica. Porém, algumas vezes eu não preciso nem fazer essa fixação. O congelamento em si, ele já vai fazer a parada de todas as atividades celulares. Então, por isso eu não vou ter degradação. Eu não vou fazer emblocamento. O emblocamento, ele vai me trazer estrutura para que eu corte esse tecido. Eu desidrato o tecido para colocar na parafina. E aí, então, ele vai me trazer proteção a esse tecido. Eu vou poder deixá-lo em temperatura ambiente. E ele vai me dar estrutura para fazer o corte.
O tecido congelado, então, quando eu congelo, ele já me dá essa estrutura para o corte, e ele já faz essa parada no metabolismo celular, para que eu não tenha essa degradação, essa autólise. Então, por isso que a gente não precisa de processar muito. Então, no tecido congelado, ele tem um pouco menos de processamento do que o tecido parafinado, que tem que ser fixado, desidratado, incluído na parafina. Bom, o corte, então, seja congelado ou seja parafinado, a gente faz esse corte, e a recuperação antigênica, normalmente, ela só é necessária para cortes de tecidos que forem blocados em parafina, por conta do tempo de fixação, né? Então, mesmo que num tecido congelado, em células, eu utilize paraformaldeído, ele vai ser numa concentração mais baixa, que é 4%, e ele também vai ser num tempo bem menor. Então, não chega a esse período, eu vou ter cerca de 4 horas no máximo de uma fixação. Caso eu não tenha marcação, pode ser necessário? Sim, se eu fiz essa fixação com algum grupamento aldeído, eu não posso excluir a possibilidade de precisar de uma recuperação antigênica. Mas só para deixar mais claro para vocês, a recuperação normalmente ela é necessária, mas também não obrigatória para um tecido que foi fixado em formol e que seja emblocado em parafina. Porque não necessariamente ela vai ser, não obrigatoriamente, né, vai ser necessário. Porque há antígenos que não sofrem, não escondem esse epítopo quando há essa fixação. Então, existem casos onde não precisa fazer recuperação, mas não é o mais frequente. Bom, indo agora para a parte da imunocoloração, então, quando a gente vai falar da imunistoquímica mesmo, propriamente dita, algumas fases são extremamente importantes, e aqui o protocolo vai ser o mesmo, seja ele um tecido congelado, um tecido parafinado ou célula, porque eu já fiz todo o preparo específico para cada tipo de amostra, cada tipo de tecido, na parte pré-analítica. Então, agora na fase analítica, é um protocolo único, digamos assim, que precisa ser padronizado e ajustado, né? Mas que vai servir para imunistoquímica, em tecido parafinado, congelado, então para imunocitoquímica, né, em célula. De um modo geral, só trazendo para vocês esse fluxograma também bem resumido, eu preciso, quando eu já tenho o meu tecido ali pronto, né, para cortado aí na lâmina, pronto para eu seguir com a técnica, eu vou precisar fazer alguns bloqueios. Esses bloqueios vão depender de quais são as formas que eu vou visualizar, qual vai ser o protocolo, principalmente qual vai ser o meu sistema de visualização, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente nesse webinar. O bloqueio de proteína, ele vai ser obrigatório. Então, eu tenho, lembrando que anticorpos são proteínas, então eles podem se ligar por interações proteína-proteína, então, e não por ligação específica antígeno-anticorpo. Então, é extremamente importante que eu faça o bloqueio de proteína para que o anticorpo não se ligue a qualquer proteína simplesmente por essas interações. Então, é importante fazer esse bloqueio, principalmente se você estiver tendo marcação inespecífica de fundo. Bloqueio de biotina e de peroxidase, eles vão ser um pouco mais específicos. Então, se eu faço uma imunofluorescência, eu não vou ter na técnica envolvimento de biotina e também da peroxidase. Então, eu não preciso fazer esses bloqueios. Porém, se eu vou fazer uma técnica que envolva o sistema ABC ou, né, um anticorpo biotinilado, eu preciso fazer o bloqueio da biotina endógena, e se eu vou trabalhar com a visualização através de alguma enzima, como a peroxidase, eu preciso bloquear também essa enzima endógena. Lembrando que a gente tem essas enzimas e proteínas que a gente utiliza de forma endógena, então por isso eu preciso fazer esses bloqueios para entender que a marcação que eu estou tendo, esse resultado positivo que eu tenho, se dá pela minha técnica e não por questões endógenas do tecido. Então eu tenho que fazer todo o bloqueio de todo endógeno que eu estiver usando na minha técnica. Feito esse bloqueio, cada um no seu momento, né? Então, eu preciso fazer de início o bloqueio de proteína, mas de biotina e de peroxidase eu posso fazer em qualquer momento, desde que seja antes de cada etapa com com o envolvimento dessa molécula. Então, antes de colocar a biotina exógena,
na minha técnica, eu preciso bloquear a biotina endógena. Então, antes de colocar a peroxidase, que normalmente está no secundário, eu preciso bloquear a peroxidase. Então, eu posso fazer do começo até o momento prévio a essa incubação. Feito isso, então, eu tenho as lavagens, eu venho com a incubação. Então, feito aqui o bloqueio, né, representado em marrom aqui nesse desenho, eu venho com a incubação do primário, faço a lavagem, incubação do secundário, e esse secundário, se for fluorescente, eu já analiso, né, faço a lavagem após a incubação. Se for fluorescente, eu já analiso no microscópio de fluorescência. Se for uma marcação enzimática, né, com peroxidase ou fosfatase, então eu vou precisar adicionar o substrato para essa enzima, mais o cromógeno, que vai ser o que vai permitir que eu visualize essa cor que vai se precipitar ali na região de ligação do antígeno. Então, essa fase aqui está entre parênteses, porque ela é só para detecção cromogênica. Bom, no caso de uma detecção cromogênica, então, após a adição do primário e do secundário que está com a enzima, eu vou fazer a adição do substrato para essa enzima e de um cromógeno que vai permitir que eu visualize, aqui no exemplo, o mais comumente usado nas imunistoquímicas cromogênicas, que é o anticorpo com a enzima peroxidase e adição do cromógeno DAB, e a gente visualiza essa marcação marrom, onde o anticorpo está ligado no tecido. Para fazer essa visualização, eu faço essa montagem da lâmina para que eu possa trabalhar com essa lâmina por um tempo maior e analisar ao microscópio. E aí eu parto, então, para análise. Essa é uma ideia geral da técnica, então, de novo, esse webinar não tem essa ideia de esmiuçar a técnica e os preparos e cada etapa desse protocolo, né? A gente pode fazer isso num outro momento, mas sim, tá uma visão geral para vocês do que é importante para fazer essa técnica. Bom, o que a gente deve considerar na hora de desenhar esse protocolo e de pensar em usar essa técnica no laboratório, né? Bom, primeiro eu tenho que ver qual é o meu tipo de amostra. Então, esse tecido que eu vou usar, ele realmente expressa essa proteína de interesse? Porque você quer ver se ele expressa ou não, você quer ver se ele aumenta a expressão ou diminui, então tudo depende do que você quer ver. Então, ter em mente se ele expressa ou não, para você ter ideia do que esperar. Lógico que a sua busca é uma incógnita, na maioria das vezes, né? Algumas você só quer confirmar algum outro resultado, mas ter essa ideia é bastante importante para você avaliar o seu resultado no futuro, né, e resolver alguns problemas, como a gente vai discutir ao final. Qual é o formato da amostra? Bom, eu vou falar um pouquinho também do formato para vocês no próximo tópico. Então, a gente tem amostras que são incluídas em parafina, que são congeladas, que são linhagens celulares, e cada uma vai precisar de alguns toques do protocolo específicos para aquela condição. E, por exemplo, a escolha de um anticorpo primário, ela se faz de acordo com o desempenho daquele anticorpo. Então, esse anticorpo tem que ter sido testado para aquela técnica que você quer utilizar. Então, é extremamente importante que durante o planejamento, você já tenha ideia de qual ou quais serão suas amostras ao longo do seu processo. Você vai trabalhar com material congelado ou parafinado, por exemplo. É interessante também saber o anticorpo que você vai comprar para utilizar, se ele foi, qual é o antígeno que foi utilizado para gerar esse anticorpo. E o que eu digo qual é o antígeno? Não qual é a proteína, né? Mas sim qual a sequência, qual foi o epítopo específico. Porque algumas vezes essa proteína apresenta isoformas específicas ou modificações específicas em determinadas condições, principalmente falando da ábica, nós temos uma gama muito grande de anticorpos para diversas condições, né? Atendemos muito clientes de pesquisa. Então, vocês vão encontrar vários anticorpos que talvez um deles não seja adequado para a sua pesquisa. Então, é sempre importante analisar se aquele antígeno que foi utilizado, eu vou mostrar um exemplo de bula para vocês, se ele realmente é específico para o que você está buscando. Então, às vezes ele é para uma determinada condição, onde seu tecido
não está naquela condição, então pode ser que você não tenha um resultado porque você não está usando o anticorpo adequado. Tem ideia da localização e do nível de expressão da sua proteína. Lembrando que as proteínas, elas podem ter algumas modificações, inclusive de localização, durante algumas condições, principalmente patológicas. Ter ideia, então, buscando na literatura, ou então em alguns sites que te dão esse suporte. Se atentar ao método de fixação, então, para a gente pensar se vai precisar ou não ter uma condição de fazer recuperação antigênica no seu laboratório. Se precisar, quais são os métodos, quais são as formas que você vai fazer esse protocolo, quais são os tampões, se você vai fazer em banho, em panela de pressão, enfim, para você ajustar já esse protocolo antes. O protocolo não, né, mas ajeitar o que você vai precisar ter quando for realizar o protocolo. Quais são os tampões que você precisa ter? Então, por exemplo, ter um tampão de bloqueio do secundário com a espécie específica desse seu secundário. Então, o bloqueio não pode ser feito simplesmente com um soro normal de cabra em todas as condições, porque você pode, naquele momento, usar um anticorpo secundário produzido em outra espécie e esse seu bloqueio não vai ser efetivo. Então, ter ideia também de tudo que você vai usar antes faz bastante diferença. Quais serão as concentrações de uso dos seus anticorpos? Então, sempre fazer titulação, né? Então, independente do que você já usa ou não no laboratório, para cada tecido, para cada anticorpo, isso é extremamente importante que você faça essa padronização. Qual que é a espécie do seu anticorpo primário? Porque você vai precisar de um secundário e muitas vezes você pode ter problemas com a sua amostra. Então, o anticorpo foi produzido em camundongo e você tem uma amostra de camundongo. Então, na hora de usar o secundário anti-camundongo, ele pode detectar seus IgGs endógenos, né, da sua amostra. Então, isso também é uma questão que você tem que avaliar bastante antes, e qual vai ser o método de detecção para você saber se é eficiente. Então, algumas vezes você tem uma amostra que ela tem uma expressão baixa de um determinado antígeno, já é esperado, já é conhecido, então você provavelmente vai precisar de um método que amplifique esse sinal. Então, apenas umas dicas de como preparar, né? Como se preparar para essa técnica. Bom, agora, quanto aos tipos de amostra, esse é o terceiro tópico que eu falo com vocês hoje, existem algumas características importantes. Então, a técnica em si, ela leva o nome de imunohistoquímica, né? Lembrando que a gente está falando aqui principalmente de preparo tecidual, né? Então, é importante eu saber qual é a característica, né? Trazer para vocês rapidamente as vantagens e as desvantagens, não da técnica, né? Mas de usar aquele determinado tipo de amostra, de preparo dessa amostra, porque isso vai te trazer algumas características, né? E também é importante a gente se ater a essa sigla que eu coloco aqui do lado, né? Então, por exemplo, falando agora de tecido emblocado em parafina, né? Então, os cortes de tecido em parafina, eles são chamados de IHCP em inglês, né? Porque normalmente a gente vai comprar esses anticorpos, esses produtos em empresas estrangeiras. Então, é importante que a gente se atente a isso, porque um anticorpo que foi testado para uma técnica, uma determinada condição de preparo do tecido, não necessariamente vai funcionar para outro tecido. Então, o que acontece no tecido durante o preparo para emblocar em parafina é diferente, pode interferir, então o anticorpo pode não funcionar bem num tipo de tecido que foi preparado assim, mas esse mesmo tecido que tenha sido congelado, né, o mesmo no cérebro, enfim, alguma, né, ele pode funcionar adequadamente. A mesma coisa para a célula. Nem sempre o anticorpo que foi testado para uma técnica histológica vai funcionar numa técnica citológica e vice-versa. Então, por isso também é importante vocês se atentarem a isso. Bom, um tecido que foi emblocado em parafina e que é o mais comum de ser usado nos laboratórios, porque ele é fácil de armazenar, é fácil de transportar, então tem algumas características e por isso ele é o que a gente mais encontra sendo utilizado. Quais são as principais vantagens de se preparar um tecido em parafina? Bom,
eu consigo ter um equilíbrio muito interessante entre a morfologia do tecido preservada, então eu consigo ver certinho aquelas estruturas que fazem parte, né, das características da técnica, o que a técnica me permite, né, analisar a estrutura, a morfologia, e mantendo a antigenicidade do meu alvo. Lembrando que é um balanço, né? Eu vou dizer por quê para vocês depois. Então, eu tenho, quando eu vejo custo-benefício, vamos dizer assim, da técnica, então ela mantém uma boa morfologia e mantém uma boa antigenicidade, então eu consigo ter essa junção de características positivas. Ela é muito estável e muito fácil de trabalhar, porque como eu falei para vocês no slide anterior, nós temos esse tecido emblocado em parafina, ele pode ficar. Como ele já foi desidratado, já foi fixado, ele está emblocado na parafina, ele fica em temperatura ambiente sem nenhum problema. Esse bloco se conserva por anos e eu vou fazer o corte somente quando eu precisar utilizar essa amostra. Então, eu posso fazer arquivos com essa amostra. Então, eu não tenho grandes problemas. A desvantagem desse preparo todo é que a gente precisa de mais etapas, tanto para preparar a amostra, né, de desidratar, de fixar, desidratar, até fazer uma bateria toda até chegar na parafina, enfim. Depois que eu corto, eu também preciso fazer a mesma bateria de volta. Então, eu preciso tirar essa parafina do tecido, reidratar esse tecido, para que ele volte às condições normais, né, de um tecido, e eu possa fazer a incubação. Então, se eu deixar restos de parafina, eu não consigo que o anticorpo acesse a minha amostra. Então, preciso fazer essa etapa. Se eu não reidratar, a mesma coisa. Então, é extremamente importante que a gente tenha em mente que, para esse processamento, eu vou precisar de algumas etapas a mais. Essa fase é chamada de pré-analítica ainda, mas quando ela chega para a gente no laboratório para eu fazer somente a imunistoquímica, né, não para cortar, enfim, blocar, eu vou ter que fazer essa etapa no momento que eu vou fazer a minha reação. Então, eu posso cortar até alguns dias antes e receber essa amostra, né, do meu parceiro, do colaborador, e trabalhar alguns dias depois. Porém, no momento imediato de fazer a técnica, eu vou ter que fazer, então, previamente, essa etapa para tirar a parafina e reidratar essa amostra antes de começar. Então, são etapas a mais que a gente vai precisar ter. Normalmente requer uma recuperação antigênica, né, principalmente porque ele é normalmente fixado com os aldeídos, né? Então, com paraformol ou formol, enfim. E aí, então, esses agentes, eles fazem essas fontes de metileno porque eles fazem essa coagulação, essa reticulação para poder fixar. Então, por isso que eu preciso normalmente. E também, normalmente, a gente corta esse tecido em torno de 3 a 5 micrômetros. Né? Então, é um tamanho, uma espessura ideal, porque quando eu preciso de tecido mais espesso, de um corte mais espesso, eu posso acabar retendo o anticorpo ali e ter um falso positivo. Então, eu preciso me limitar ao tamanho desse corte também. Então, se eu precisar trabalhar com cortes maiores, essa técnica, esse preparo não é tão eficiente, não ajuda tanto. Bom, falando em tecidos congelados, e aí a gente vai chamar de HCFR, né, de frozen em inglês, ele tem algumas vantagens também. Então, alguns antígenos, eles não são, eles são suscetíveis à degradação, ou não a degradação, né, desculpa. Eles são suscetíveis a alguma modificação, algum prejuízo por conta da fixação. Então, algumas vezes, essa fixação faz com que a gente perca esse antígeno e não consiga mais visualizar quando eu estou fazendo essa fixação para emblocar na parafina. E até mesmo o processamento que requer para parafina, alguns antígenos podem ser sensíveis. Então, você começou sua técnica, planejou tudo para imunistoquímica e seu antígeno não funciona em parafina. Então, uma alternativa é você voltar para o uso pensando no material congelado. Então, numa nova amostra congelada, para você ter acesso a esse antígeno sem que ele sofra essas modificações por conta
da sensibilidade do processamento. Então, é uma alternativa, né, e aí positiva. Eu falei para vocês que o balanço entre a morfologia e a antigenicidade, né, imunistoquímica no tecido parafinado são muito bons, mas num tecido congelado, eu tenho um maior ganho, né, na antigenicidade, porque eu não prejudico o meu antígeno, né? Então, ele fica de uma forma mais nativa, porque eu não desidrato, eu não faço pontos de metileno, né, por conta do grupamento aldeído. Então, eu mantenho as características mais naturais, mais nativas desse antígeno. Porém, eu perco, né, e aí entra como desvantagem da técnica, eu perco em morfologia. Ela não fica tão boa quanto um tecido parafinado. Então, por isso que ainda a parafina acaba sendo uma escolha para aqueles tecidos que não tenham antígeno, para aquele antígeno que não seja sensível ao processamento, ainda é melhor a escolha do parafinado, porque ele vai manter a morfologia melhor, que é super importante nessa técnica, e também a antigenicidade. Então, considerando isso um ponto de desvantagem, é que a morfologia ela não fica tão boa quando a gente compara, né, com a de parafina, e também ela é um processo que pode me trazer alguns problemas, por exemplo, na hora de congelar, eu posso formar cristais e isso pode trazer dano para o meu tecido, então a morfologia é prejudicada se eu não fizer um congelamento adequado. Tecnicamente é uma técnica, né, mais desafiadora, porque eu preciso ter material congelado o tempo todo, então esse material não pode se perder em termos de temperatura, então se eu tiver qualquer aumento da temperatura, eu posso ter um descongelamento dessa minha amostra e começar a ter degradação, ter autólise, posso ter esse rompimento por conta dos cristais que se formam, né? Eu preciso ter todo um ambiente, então, gelado para manipular até a fase que eu corto e vou começar com a imunistoquímica. Na parte da imunistoquímica mesmo, eu não preciso de nenhum... A partir do momento que a lâmina já está pronta, entregue para começar, né, a parte dos bloqueios, eu não preciso ter nada de diferente para trabalhar com tecido parafinado ou congelado. Mas o prévio, sim. Então, preciso, nesse caso, ter um ambiente todo resfriado, um micrótomo, né? Um criostato, ao invés de um micrótomo. Então, o criostato ele vai permitir que eu corte, mas também mantendo esse tecido congelado. Então, todo esse manuseio é um pouquinho mais desafiador. Eu preciso de alguém com um pouco mais de preparo para fazer esse corte, né? E todo o manuseio. Essas amostras são mais frágeis, de um modo geral, né? Porque elas não foram fixadas ou vão ser fixadas depois, mais rapidamente. Então, se eu precisar fazer uma recuperação antigênica por conta da fixação que eu eventualmente fizer, eu posso ter um pouco mais de risco de prejuízo ao meu tecido ao longo dessas etapas. E normalmente a gente faz cortes um pouquinho maiores, né? Quando é congelado, entre 4 e 10 micrômetros. E aí entra também a desvantagem de que, por esse corte precisar ser um pouquinho mais espesso, a chance de reter o antígeno e de ter uma marcação inespecífica é maior. Ainda assim, dentro do preparo, não tão comum, mas a gente também tem a imunistoquímica sendo feita com tecidos flutuantes, né? O chamado free floating. Então, a gente vai ter a sigla em inglês de HCFR-FL. Então, o que muda, né, nessa técnica das demais? Eu tenho algumas vantagens porque eu consigo fazer cortes mais espessos. Então, principalmente na parte de neurociência, a gente precisa de cortes acima do que a gente consegue em parafinado e em congelado. Então, cerca de 40 micrômetros. Então, essa é uma condição que nos permite fazer essa técnica de uma forma melhor. Então, o que vai mudar? Eu não vou fazer o corte e já colocar na lâmina, porque como ela é muito espessa, eu não consigo fazer todas as etapas com esse tecido na lâmina, com esse corte na lâmina. Então, por isso que ele chama de free floating, porque eu vou fazer todas essas etapas com o meu tecido, com o meu corte, minha amostra, em solução, né? Então, numa plaquinha,
eu vou colocar soluções e as incubações são todas feitas ali para só depois eu montar essa amostra na lâmina. Então, isso dificulta também um pouquinho do processo e aí é uma desvantagem nesse sentido. Ainda dentro do tipo de amostra, a gente também pode trabalhar com as amostras inteiras, né? Então, normalmente a gente tem pequenos pedaços, dependendo do organismo que a gente trabalha, né, até o órgão inteiro. Então, normalmente a gente trabalha para essa técnica com embriões, com drosófila, com zebrafish, então onde a gente consegue fazer análise sem cortar, sem seccionar esse tecido. Então, toda a minha amostra vai ser trabalhada sem que haja nenhum corte para avaliação. Então, eu tenho uma imagem do todo dessa estrutura como um todo. A coloração, ela é bem semelhante como se eu estivesse fazendo em células, né? O mesmo em cortes congelados, então eu não vou precisar de parafina e tudo mais, né? O preparo é muito semelhante. A diferença é que ela é um pouquinho maior, né? Mais espessa do que o que normalmente a gente trabalha, então ela também é feita toda em suspensão, e aí, pelo tamanho da minha amostra, eu preciso de ter um pouco mais de tempo de incubação em cada etapa, seja no bloqueio, na fixação, na incubação com os anticorpos primário e secundário. Todas essas etapas vão ter que ser mais extensas para que a gente consiga que faça penetração em todo esse material. Então, tendo ideia de todas essas amostras, as possibilidades de amostra, a gente pode partir para falar sobre a importância do anticorpo primário. Então, a gente já viu um pouquinho das possibilidades de amostras que a gente tem. E aí eu queria falar rapidamente sobre os anticorpos primários, que é uma etapa extremamente importante para a gente realizar a técnica. A gente tem anticorpos que são monoclonais ou policlonais. Então, o que isso significa? Eles não mudam a estrutura do anticorpo. Então, a molécula do anticorpo em si, ela é igual. O que muda é a forma de apresentação e como eu vou usar esse anticorpo. Então, quando eu falo que o anticorpo ele é monoclonal, eu estou querendo dizer que ele foi gerado contra uma proteína, um antígeno específico, e esse anticorpo que foi gerado, né, contra uma região específica, ele vai ser isolado porque nós vamos trabalhar com um único clone de linfócito. Então, a partir do momento que eu imunizo o animal, que eu estimulo ele com meu antígeno, eu vou retirar apenas um clone celular, apenas um único linfócito, né? Tem todo um procedimento para isso, então a gente vai fazendo, isola o baço desse animal imunizado e aí faz diluições para selecionar apenas um clone, né? Lógico, a gente não seleciona só um, mas um clone em cada pocinho. E aí todos os anticorpos gerados ali vão ser contra a proteína que eu imunizei. Porém, quando eu separo um único clone, eu sei exatamente que aquele anticorpo que está sendo produzido vai ser sempre o mesmo clone. Então, ele vai ser sempre produzido, sempre reagir contra aquela região específica da minha proteína do meu alvo. Então, aqui, só mostrando para vocês como sendo uma proteína, né, o seu antígeno, o animal vai processar essa proteína e vai apresentar diferentes epítopos da mesma proteína aqui, então, com essas formas geométricas coloridas diferentes. Então, cada forma aqui representando um epítopo do mesmo antígeno. Então, quando um linfócito é ativado para produzir um anticorpo para aquela região específica, esse linfócito passa a produzir somente aquele tipo de anticorpo. Então, um anticorpo monoclonal nada mais é do que um anticorpo que é específico para uma determinada região e sempre para aquela determinada região. Então, eu posso até não conhecer essa região, mas eu sei que sempre vai ser aquela característica. O anticorpo policlonal, por sua vez, ele é uma etapa anterior a isso. Então, eu imunizo o animal, né, com um antígeno específico que eu quero. Esse animal vai, então, de novo, processar esse antígeno, vai ativar linfócitos diferentes para cada epítopo, e ao invés de selecionar um clone específico aqui, como eu faço para o monoclonal, eu vou trabalhar com todo o soro
desse animal. Então, eu não retiro o baço dele. Todos os anticorpos que vão para a circulação desse animal, eu retiro, por isso que a gente chama de soro policlonal. E aí eu vou ter uma gama de anticorpos produzidos por vários linfócitos, por vários clones, e todos eles juntos. Então, eu vou ter diferentes epítopos na mesma proteína, no meu mesmo antígeno, sendo reconhecidos por esse pool de anticorpos. Diferente do anticorpo monoclonal, que eu vou ter apenas um epítopo, uma única região sendo reconhecida. Então, em termos de características, o que eu devo considerar para escolher? Qual que eu devo escolher? Eu trabalho com anticorpo monoclonal ou policlonal? Qual que é melhor? Tudo vai depender do que você pretende. Então, se você precisa ter sensibilidade, a sua escolha é uma. Se você precisa ter especificidade, a sua escolha é outra. Se você precisa lançar mão de reatividade cruzada, a sua escolha é outra. Por que eu estou falando isso? Porque os anticorpos monoclonais, eles são mais específicos, já que eles são gerados contra uma região bem específica daquela proteína. Então, se eu preciso detectar uma modificação específica numa região de uma proteína, é recomendado que eu use o anticorpo monoclonal para essa modificação. Então, no caso de epigenética, por exemplo. Então, um monoclonal é mais específico. Só que ele é menos sensível, então ele vai trazer uma marcação não tão forte, né? Não tão intensa. Por outro lado, se eu quero detectar o número maior de isoformas dessa proteína, então eu quero saber tudo que está sendo expresso em termos de modificação ou não, de isoformas, e aí, então, no caso, um policlonal é melhor, porque aí eu vou ter uma chance maior de pegar toda e qualquer proteína que tiver, né, daquele antígeno, lógico, que tiver tido qualquer tipo de modificação, ou que não tenha tido modificação, enfim, eu agrupo todo mundo. Não consigo separar se eu estou pegando proteínas fosforiladas ou não, por exemplo, mas eu vou pegar todas aquelas proteínas, né, que são específicas daquela família, enfim, do meu alvo. Então, nesse caso, o policlonal, ele tem uma sensibilidade, uma especificidade menor, mas eles são mais sensíveis. Então, por ter várias regiões da proteína que vão ser reconhecidas, a marcação vai ser automaticamente mais intensa, mais forte. Se eu preciso de uma reatividade cruzada, ou seja, eu trabalho com uma espécie animal que nunca foi testada, não sei se ela expressa ou não aquele antígeno, não tem um anticorpo específico para ela, então a ideia é que você busque um anticorpo policlonal, porque a chance de você ter uma região ali que seja compartilhada entre as espécies é maior do que se você usar um monoclonal, né? Você pode ter um monoclonal justamente contra uma região específica daquela espécie animal, então você não vai ter reação cruzada. E aí eu indico para vocês que seja um policlonal gerado contra uma proteína humana, porque a chance de você ter reatividade cruzada contra as espécies é maior do que se você pegasse uma proteína, um anticorpo gerado contra uma proteína de gato, por exemplo, para você buscar em uma ave. Então, essa é a dica. A escolha vai depender do que você precisa para o seu resultado, né? Não vai ter um melhor ou um pior nesse quesito. O que é importante a gente se atentar, independente do tipo de anticorpo que eu vou escolher? As informações que a bula trazem, né? Então, as informações que o fabricante colocou. É extremamente importante, porque o fabricante fez os testes, ele conhece o anticorpo dele, então, às vezes, tudo que eu faço no laboratório, que para mim na rotina dá certo, para aquele anticorpo em especial, pode ser que não dê e que eu precise fazer ajustes. Então, eu tenho sempre em mente que cada protocolo, cada vez que eu vou usar um anticorpo diferente ou uma amostra diferente, eu preciso fazer ajustes. E as informações que estão na bula são extremamente importantes para a gente poupar algumas etapas, né? Quebrar menos a cabeça, mas também não quer dizer que é uma regra, que o que está escrito ali no datasheet vai se reproduzir para todas as amostras. Lembrando que o fabricante ele faz o teste com o máximo de possibilidades, mas ainda assim tem aquelas possibilidades que não foram testadas. Então, o que a gente precisa avaliar? Nesse caso, por exemplo, a bula do KI67 é um monoclonal de coelho, então o Rabimab, o clone SP6, a gente consegue ter aqui uma visão geral, o código, o clone e o nome do anticorpo.
Aqui também tem informações que são mais relevantes para sua tranquilidade, digamos assim, no uso do anticorpo. Eles têm uma validação, que vou falar já para vocês sobre essa validação nocaute, então está aqui descrito embaixo. Ele é um RAB-MAB, ou seja, ele é um monoclonal de coelho, que eu também vou te dizer o que ele tem de diferente, né? E é um anticorpo recombinante, ou seja, ele é feito sem uso de animais, totalmente por tecnologia de DNA recombinante. Aqui o número de revisões postadas no site pelos próprios usuários não são publicações indexadas, né? As publicações estão aqui como referências. Aqui são os protocolos que os próprios usuários querem compartilhar no site. Então, fica disponível aqui e com a avaliação que eles fizeram desse anticorpo. E aqui o número de imagens ao todo que são disponíveis, sejam elas imagens de testes internos da Abica, sejam elas imagens dessas revisões que os clientes fazem. É super importante destacar para vocês, então, que é importante a gente seguir as aplicações que foram testadas, né, para a gente saber para que ele foi testado e ter certeza que eu posso trabalhar para com aquela minha condição, seja da técnica ou do tipo de amostra. Aqui, para saber quais são as espécies que ele foi testado também, então eu vou ter informação das espécies que foram testadas e são garantidas. Posso ter embaixo as espécies que foram analisadas apenas por sequência, né, das proteínas de homologia, então pode ser que funcione, tem uma grande chance, mas elas não são garantidas, a Abica não testou. E também, às vezes, pode ter informação daquelas espécies onde esse anticorpo não reage. Então, é extremamente importante a gente se atentar a essas informações da bula. E também sobre o imunógeno, que foi o que eu comentei anteriormente com vocês. Então, às vezes, esse anticorpo foi gerado contra uma região específica do imunógeno que não está presente na sua proteína por conta de algum processamento que acontece. Então, você não vai ter detecção, não porque o anticorpo não funciona e nem porque a sua proteína não está lá, e sim porque eles não são para a mesma região, para a mesma condição experimental que vocês estão fazendo. Ainda falando sobre os anticorpos, nós tínhamos até então uma produção de policlonal ou de monoclonal bastante específica, né? Os policlonais, normalmente, como a gente usa soro total do animal, a gente tem o uso de animais que nos produzam um volume maior de sangue, né, e de soro. Então, por isso a gente parte de coelho para cabra, cavalos, né, enfim. Então, por conta propriamente do volume que vai me ofertar, né, se eu trabalhar com camundongo ou com rato, eu posso ter apenas 1 ml de sangue. Então, para um anticorpo policlonal, não é interessante em termos de produção de rendimento. Essa é a única questão. Então, o que a gente tem? Como eu falei para vocês, destacado aqui em vermelho, a gente tem uma alta sensibilidade desses anticorpos, porque eles vão reagir com diferentes regiões da minha proteína. Só que uma baixa especificidade, porque eles podem reagir com regiões que são compartilhadas por outras proteínas da mesma família, mas que não necessariamente as proteínas de interesse. Então, o que a gente tem como um problema quando utiliza o anticorpo policlonal? Só lembrando que não tem um bom ou ruim, né? Depende do que você precisa. Então, o que é uma desvantagem para algumas situações é vantagem para outras. Então, a gente tem como uma desvantagem de modo geral, né? Um problema que é a variação lote a lote, ou seja, a gente tem a cada vez que retira, induz essa imunização, que faz a coleta, o animal pode estar numa condição, então até mesmo o mesmo animal numa determinada coleta e numa próxima, ele tem condições diferentes, então os lotes vão variar sempre. Então eu tenho sempre que fazer padronização quando eu recebo um novo lote de anticorpo policlonal. O risco de inespecificidade, né, nesse sentido, de como eu tenho muitos anticorpos ali circulantes, algum deles pode não ser tão específico para aquele antígeno, e detectar alguma outra proteína de uma forma mais sutil, mas ainda assim detectar essa proteína. E aí isso gera a chamada coloração de fundo, ou background. Já os monoclonais, eles eram produzidos em camundongos e ratos, porque o manuseio é mais fácil, né? Como a gente procura um anticorpo específico, né? Algo um pouquinho mais específica mesmo, né? Uma célula, um clone que eu vou selecionar. Então, nesse caso, eu preciso de uma resposta um pouco mais rápida, né? De um número maior de animais sejam mais facilmente manejados.
Então, a gente tinha até então a produção de monoclonais em camundongos ou em ratos. Então, lembrando que eles trazem uma alta especificidade, porque é uma região única daquela proteína que vai ser detectada. Então, se eu quero uma proteína que seja fosforilada, então eu consigo gerar um anticorpo somente para a região de fosforilação. Ele não vai reconhecer nada mais da proteína. Então, se não houver a fosforilação, ele não reconhece. O policlonal eu não consigo fazer essa distinção. Só que ele tem essa baixa especificidade, a baixa sensibilidade, justamente porque ele reconhece de uma maneira geral toda a minha proteína. Como problema, ele não reconhece, isso considerando os monoclonais que a gente tinha até então sendo produzidos em camundongo e rato. Não reconhece epítopos muito pequenos, a gente tem que usar em altas concentrações e muitos deles não funcionam para tecido parafinado e para o modelo que é muito utilizado em laboratório, que é camundongo e rato. Então, foram desenvolvidos os chamados Rabimab, que são monoclonais produzidos em coelho. Nos anos 90, a Epitomics conseguiu desenvolver uma linhagem de mieloma em coelho. O que acontece? O coelho não faz um mieloma espontâneo. Então, era muito difícil você ter uma célula imortalizada para fazer um monoclonal. Porque o monoclonal, como vocês podem ver aqui nessa imagem do lado, ele depende da gente imunizar um animal, retirar o baço desses animais, e essas células, elas, como são células normais, não são cancerígenas, não são tumorais, elas têm uma vida curta. Então, se eu somente isolar essas células e mantivê-las em cultura, ao longo do tempo elas vão morrer. Então, para fazer um monoclonal, até então, antes dos recombinantes, né? Isso a gente está falando na década de 90, eu precisava ter esses animais imunizados para produzir esses linfócitos, né? Ativar esses linfócitos que produzem anticorpo, mas eu precisava fazer a fusão, o que a gente chama de hibridoma, com células imortalizadas. Então, como o coelho não faz esses mielomas espontâneos, era difícil você ter uma célula imortalizada para fazer essa fusão. Então, na década de 90, a Epitomics conseguiu desenvolver essa linhagem, né, 240EW2, ela é uma linhagem patenteada, e aí com essa linhagem é possível fazer a fusão com as células dos coelhos e fazer, então, a produção de anticorpos monoclonais. Então, até então, só tinha coelho e camundongo, porque só era possível ter essa linhagem imortalizada de coelho e de camundongo, de rato e camundongo. E o coelho ainda é um animal que ainda é de pequeno porte, a gente consegue ainda trabalhar bem, diferente de você fazer isso num cavalo, por exemplo. Entre 2002 e 2012, esses anticorpos monoclonais de coelhos foram reconhecidos como a melhor classe de monoclonais, e até então a gente tinha cerca de 5.000 anticorpos diferentes, sendo a maioria deles usada, né, para pesquisa e em torno de 200 para a parte de patologia. Em 2012, a Abica incorporou Epitomics e então essa patente hoje é da Abica, então somente a Abica pode fazer essa produção de anticorpos monoclonais de coelho, né, os patenteados como Rabimab, por conta dessa tecnologia. Hoje, nós temos mais de 23.000 anticorpos, então, só para vocês terem uma ideia, em 2012, quando a Abica incorporou, eram 5.000 anticorpos, em 2018, né, há 3 anos, a gente tinha quase 13.000, e hoje, 3 anos depois, em 2021, nós quase dobramos essa quantidade de anticorpos. Então, essa é a ideia da Abica, focar em anticorpos monoclonais de coelho. Eu vou mostrar para vocês por quê, o que eles têm de diferente, e também trazer os anticorpos recombinantes, que além de não usar animais, eles trazem as vantagens que eu vou mostrar para vocês dos anticorpos de coelho, e somado à estabilidade, à baixa variação entre os lotes, porque você faz uma reação que é independente de uma célula, né? É um mecanismo totalmente fora de animais e de células. Então, o que esses anticorpos têm de diferentes? Eles juntam as duas informações, as duas características principais, seja de um anticorpo policlonal, que é a alta sensibilidade, quanto de um monoclonal, que é a alta especificidade, e aí a gente tem algumas vantagens quando vai usar esses anticorpos. Bom,
De um modo geral, as vantagens que a gente tem comparando com os monoclonais de camundongo, que até então era o que a gente tinha disponível para trabalhar, eles conseguem reconhecer novos epítopos, então algumas proteínas que a gente não conseguia gerar anticorpo no camundongo, a gente consegue no coelho, então proteínas fosforiladas, metiladas em sítios específicos, até mesmo para lipídios e polímeros. Eles têm uma alta sensibilidade, né? Então a gente consegue ter um bom rendimento com uma boa marcação, não precisa usar tanto anticorpo para ter uma boa marcação. São extremamente específicos, né? Como já é o caso dos anticorpos monoclonais. Eles não têm nenhuma dificuldade para usar a imunistoquímica, então não preciso fazer nenhuma adequação desse protocolo, como eu precisaria usando os anticorpos de camundongo. E são ótimos para usar em camundongo, que a gente usa bastante esse modelo animal. Bom, o que muda desses anticorpos, né? Quais são essas características? Por que eu digo que são anticorpos melhores? Tudo isso porque eles têm uma cinética de equilíbrio de dissociação relevante. Então, como que a gente faz isso? A gente pode calcular essa cinética, ou seja, qual é a afinidade do anticorpo pelo antígeno. Então, é o cálculo que a gente fala do KD. Então, o que isso significa? Eu consigo avaliar quanto tempo vai levar para um anticorpo se desligar do seu antígeno específico. Alguns anticorpos se ligam e rapidamente se desligam. Outros anticorpos se ligam e ficam por muito mais tempo ligados. Então, é isso que a gente consegue prever, que a gente consegue calcular com essa constante de equilíbrio de dissociação. Então, o que ela vai avaliar? Quanto mais rápido o anticorpo se desligar desse antígeno, menor é essa afinidade. Né? Então, qual é a ideia? Qual é o cálculo? Um KD menor é aquele KD que demora muito, né, para o anticorpo se dissociar, lembrando que é equilíbrio de dissociação. Né? Então, se ele demora muito para se dissociar, ele tem um KD baixo. Se ele é mais rapidamente dissociado, ele tem um KD alto. Então, quanto menor for o KD essa constante do meu anticorpo, quanto menor for o KD, quer dizer que eu tenho uma maior sensibilidade, uma maior especificidade desse anticorpo, uma maior afinidade, desculpa, especificidade não, uma maior afinidade, e aí eu vou precisar usar menos anticorpo para fazer essa minha reação, como eu faria com outro anticorpo. Então, para a gente ter uma ideia, aqui eu tenho uma tabelinha, né, considerando um gráfico, considerando o KD com afinidade, né, então os KDs maiores, eles têm uma menor afinidade, os KD menores têm uma maior afinidade. Se a gente for considerar os anticorpos que até então a gente tinha, né, produzidos em camundongo ou em rato, eles têm uma afinidade aqui em cerca de 10 a menos 9. E os anticorpos produzidos em coelho, eles têm uma afinidade, um KD, de 10 a menos 12, ou seja, eles demoram mais tempo para se dissociar dos antígenos do que os anticorpos produzidos em camundongo. Então, é isso que faz com que a gente tenha as características positivas dos Rabimabs. Então, eles, na hora que eu vou utilizar, né, esses anticorpos que têm um KD maior, né, entre 10 a menos 7 e 10 a menos 9, que é o caso dos anticorpos produzidos em camundongo, eles vão ser necessários utilizar na ordem de nanomolar. Já os anticorpos produzidos em coelho, na ordem de picomolar. Então, mais rendimento para o meu laboratório. E a gente pode ter essa visão aqui num exemplo de imunistoquímica. Aqui eu tenho um corte de carcinoma de mama humano, feito em tecido parafinado, usando o anticorpo CRBP2. Então, o mesmo marcador de empresas diferentes e em formatos diferentes. Então, aqui na direita, nós temos esse tecido tratado com anticorpo monoclonal produzido em camundongo, então, lembrando, monoclonal de camundongo, e para ter essa imagem, eu fiz essa detecção com 30 nanogramas por ml. Aqui do lado, um policlonal produzido em camundongo, em coelho, policlonal de coelho, e a gente usa menos, né, isso já é esperado, 20 nanogramas, e tem uma detecção muito mais efetiva do que com monoclonal. Então, esse era o cenário que a gente tinha até então. Quando eu
consegui desenvolver esse anticorpo monoclonal produzido em coelho, as vantagens que eu tinha, né, então, no animal, eu consegui trazer para esses anticorpos. Então, eu consigo, mesmo ele sendo anticorpo monoclonal, eu consigo ter um bom rendimento, então uma marcação melhor até mesmo do que o policlonal. Lembrando que o policlonal, eu tenho uma soma de anticorpos, então eu tenho anticorpos com boa afinidade e não tão boa afinidade, mesmo todo ele sendo da mesma espécie de coelho. Então, quando eu vou usar um anticorpo monoclonal, eu consigo escolher aquele anticorpo que tenha uma melhor característica, né? Então, nesse caso, eu usei aqui 3 nanogramas por ml de Rabimab para ter uma marcação extremamente eficiente e clara, comparando com o anticorpo monoclonal de camundongo, que eu usei 10 vezes mais. Então, isso a gente tem uma marcação mais eficiente e com um ótimo rendimento no laboratório. E aqui só um exemplo, já que a gente está falando de imunistoquímica, a ciclina D1, ela é usada para acompanhar linfoma do manto, e quando se usava apenas o anticorpo monoclonal produzido em camundongo, que era o que se tinha à época, a gente tinha aqui uma marcação muito inespecífica e fraca, e essa marcação não seguia um padrão, então isso dificultava muito a análise, né, desse marcador. Quando a gente conseguiu desenvolver o clone chamado SP4, ele que é um monoclonal de coelho, então só para lembrar vocês, como a Epitomics desenvolveu a técnica, então até 2012 a Epitomics produziu anticorpos para várias empresas, então a partir de 2012 somente a Abica produz esses anticorpos, então vocês vão encontrar esse clone SP4 também, não só da Abica, só para vocês não confundirem essa informação. Mas esse clone SP4 vai ser sempre ele, independente de onde vocês encontrem. Olha só a marcação, como ela fica mais evidente, mais forte, então não resta dúvida do tipo de marcação. Então, os anticorpos monoclonais de coelho trouxeram um avanço, né, para a gente na pesquisa e no diagnóstico. Além disso, a Abican também faz a validação nocaute, que é para te ajudar a ter mais informações concretas para os seus resultados, para suas publicações, né? Então, ela é a validação mais confiável até o momento, ela confirma a especificidade do anticorpo, ou seja, a gente utiliza o que a gente chama de controle negativo verdadeiro, que é uma célula que não expressa o antígeno porque ela foi nocauteada. Então, a gente silencia ou elimina o gene e analisa o anticorpo nessa amostra, numa amostra normal, selvagem, e esse anticorpo não pode detectar a proteína nessa célula selvagem, né? Desculpa, não pode detectar na célula nocaute. Então, se houver detecção, esse anticorpo não vai para comercialização. Então, é uma segurança de que ele é específico e não vai reconhecer outras estruturas que não aquela proteína para a qual ele foi gerado. Quase terminando, então, para falar sobre os sistemas de visualização, uma vez que você já entendeu como escolher o seu anticorpo, a importância de cada formato de anticorpo, né? A detecção ela pode ser feita de duas formas. Então, cromogênica, onde a gente tem, após a incubação de um primário, né, a incubação de um secundário que tem alguma enzima, seja ela fosfatase, peroxidase, que é a mais comumente utilizada, e aí a adição de um substrato para que a gente tenha, e um cromógeno para que a gente tenha visualização, então, das marcações de forma colorida, precipitada para uma avaliação em microscópio óptico, né, de campo claro. Ou então a marcação pode ser fluorescente, onde esse anticorpo secundário vai ter um fluorocromo, e aí eu vou fazer essa detecção, essa análise direto num microscópio de fluorescência. Então, o que escolher, né? Enzimático ou fluorescente? Bom, tem algumas características que a gente tem que levar em consideração. A técnica enzimática, ela pode ser feita em tecido parafinado e congelado, mas eu coloquei um asterisco porque mais comumente ela é utilizada em tecido parafinado. E aí, então, a vantagem da visualização cromogênica, né? Então, independente, a gente já tinha vantagem de parafina, mas agora falando só na forma de visualização. Então, se eu faço uma visualização cromogênica, eu consigo armazenar essas lâminas já prontas, né? Então, já marcadas, eu consigo analisar essas lâminas ao longo de anos.
A marcação fluorescente, ela é feita também nos 2 tipos de tecido. Por que que eu coloquei um asterisco, né? Porque principalmente ela é feita em tecido congelado e em preparações citológicas, mas ela também pode ser feita em tecido parafinado. O porém é que o tecido parafinado, por conta da fixação, né, ele pode gerar uma autofluorescência e a gente pode ter uma marcação, principalmente quando visualizando em verde, um fundo por conta do preparo. Então, por isso que nem sempre é utilizada a marcação fluorescente em cortes parafinados. Os benefícios: primeiro que a gente consegue um alto contraste dessas imagens, então a gente consegue também analisar um anticorpo que tenha uma baixa expressão, né, uma proteína que tem uma baixa expressão, que numa imunistoquímica eu quase não veria. Eu consigo, no próprio microscópio ou em programas, favorecer essa visualização. Eu consigo ver colocalização, seja de vários marcadores, seja com o meu marcador de núcleo, né, a contracoloração que eu vou usar. Então, eu consigo fazer imagens separadas para cada marcador, e no caso de uma múltipla marcação, eu consigo fazer as imagens separadas e depois juntar tudo isso. Eu consigo fazer também algo parecido, vou falar para vocês logo mais, com a cromogênica, mas muito mais fácil de se preparar, de se encontrar a múltipla marcação fluorescente. Quanto aos sistemas de visualização, então a gente chama de sistema de visualização quando a gente precisa usar algo que não só o anticorpo secundário, né? Então, o secundário, ele pode ser uma ligação direta ou indireta, então eu posso ter o meu primário direto conjugado ou secundário, que já vai aumentar minha detecção. Mas para a imunistoquímica, normalmente a gente precisa de algo que potencialize. Então, a gente pode ter um sisteminha ABC, eu vou falar para vocês no próximo slide, ou então polímeros de cadeia longa ou micropolímeros. O sisteminha ABC, ele foi o primeiro sistema para amplificar, e ele é baseado na interação da biotina. Então, você usa o anticorpo secundário biotinilado, a ele vão se ligar as afidinas ou estreptavidinas carregando a enzima peroxidase, e com isso eu vou ter uma amplificação do sinal do que se eu tivesse uma única enzima acoplada direto no meu secundário. Só que isso me traz alguns problemas. Primeiro que eu preciso fazer etapas de bloqueio adicionais, né? Então, no caso, eu preciso bloquear a biotina e a avidina endógena, porque senão esse complexo aqui vai se ligar tanto à biotina do meu anticorpo quanto do meu tecido. Então, são várias etapas. Ainda assim, eu posso ter uma marcação inespecífica. Então, a gente tem os sistemas baseados em micropolímeros, que hoje são os mais... o que a gente tem de mais moderno. Então, eles são uma nova geração de polímero, então eles trazem alto poder de amplificação, eles trazem também um sistema livre de biotina, então eu não tenho esse problema da marcação inespecífica que um sistema ABC me traria. Então, elas são marcações muito rápidas, porque são moléculas pequenas e carregando muitas enzimas, então eu consigo ter amplificação, né, do sinal. Veja que aqui eu tenho várias enzimas acopladas ao meu polímero. A marcação, ela acontece em cerca de 15 minutos, justamente porque ela é uma estrutura menor, né? E é muito rápida, eu não preciso de várias etapas de bloqueio ou várias etapas de incubação, como eu precisaria com a peroxidase. Normalmente, eles já são prontos para uso, esses sistemas, você só precisa pingar as gotas e incubar pelo tempo, não precisa fazer nenhuma padronização. E aqui um exemplo de uma marcação com micropolímero da Abica. Aqui é um tecido renal humano. O anticorpo foi usado numa alta diluição, é um anticorpo policlonal nesse caso, mas numa diluição bastante alta, uma incubação bem curta, de 15 minutos, e visualizado com micropolímero, com peroxidase, também incubado por 15 minutos. Então, com esses micropolímeros, a gente consegue reduzir de um período ou 2 a imunistoquímica para cerca de 3 horas, contando com a bateria de preparo da amostra e tudo mais. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de um tipo de amostra, e esses kits, eles vêm completos: bloqueador de proteína, bloqueador de peroxidase, né, endógena. Eles podem ser utilizados, nesse caso, para anticorpos primários produzidos em camundongo e coelho.
Então, eu venho com 2 anticorpos para essa questão e já tenho o DAB, né, o substrato para enzima e o cromógeno em si, substrato para peroxidase. A gente também consegue fazer marcações, então, multicoloridas, né, como na imunocitoquímica cromogênica, onde a gente tem uma combinação de anticorpos primários que a gente pode usar, então pode ser de cabra, camundongo, coelho ou rato, isso vai depender de cada kit que a gente tem, e também posso visualizar em marrom, vermelho, verde ou azul, com combinações de enzimas e de cromógenos diferentes. Bom, além disso, a gente tem um sistema de visualização chamado Mouse on Mouse, que ele é específico para detectar anticorpos produzidos em camundongos em tecidos de camundongo. Então, o diferencial dele é que ele tem uma etapa de bloqueio onde os nossos secundários, né, o polímero do kit, não vai detectar o IgG endógeno dessa amostra. Então, você vai detectar apenas o IgG que você está colocando. Lembrando que anticorpo produzido em camundongo e tecido de camundongo, isso pode dar um fundo quando a gente vai usar o secundário. Esse kit previne esse fundo, ele já é todo pronto para uso. Chegando já ao final, os controles que a gente indica, bom, controle positivo, um tecido que expresse conhecidamente essa proteína, né, então, de interesse. Controle negativo são aqueles tecidos que são conhecidos por não expressar a proteína de interesse, seja ele por não expressar ou nocauteado. O anticorpo primário, a gente pode excluir o anticorpo primário, colocar apenas o secundário, então isso faz com que a gente tenha a detecção, a ausência de detecção, é o esperado. Caso contrário, a gente vai ver que o secundário está se ligando ao anticorpo primário. Na ausência do anticorpo primário, se a gente colocar um secundário e tiver marcação, quer dizer que ele está se ligando inespecificamente ao tecido. O controle isotípico é quando a gente, no lugar de fazer o teste, né, na padronização, de colocar o anticorpo primário específico, a gente coloca um anticorpo da mesma espécie, mas que não reaja com nada do tecido, normalmente ele é contra um químico, para a gente ver se não é a estrutura do anticorpo em si que está se ligando, ao invés de ser uma reação antígeno-anticorpo específica. E quando for fazer uma dupla marcação, a ideia é que a gente faça o teste dos anticorpos de forma secundária, de forma cruzada. Então, o anticorpo secundário A, que seria para o antígeno A gente usa no B. E assim a gente faz a reação cruzada para ver se não vai ter essa reação acontecendo. Na parte final, que é sobre soluções de problemas, o que a gente consegue ajudar, né, prevendo? Bom, de um modo geral, para a gente evitar problemas no ensaio, eu sempre vou sugerir que a gente planeje o experimento com muito cuidado, né? Então, como a gente já falou há pouco. Então, saber quais são as variáveis que a gente quer testar. Então, o que eu quero analisar, né? Quais são as condições? Como que eu quero que seja a minha imagem ideal, né? A marcação vai ser de que tipo? Membrana, enfim, né? Quais são os controles que eu preciso? E sempre lembrar que para cada antígeno e para cada anticorpo a gente tem que otimizar o protocolo, né? Bom, quando a gente tem alguns problemas como a ausência de marcação, pode ser o nível de expressão de proteína que é muito baixo. Então, a gente vai olhar na literatura como é essa expressão. Usar um tecido controle que seja positivo, ou às vezes, né, para a gente ter noção da marcação, né? E às vezes também lançar mão de usar um sistema de amplificação como um polímero que eu falei para vocês há pouco. Às vezes a marcação é baixa porque o nível de expressão da sua proteína é baixo. Às vezes a amostra é de baixa qualidade, então fixou demais ou pouco, então a gente não consegue mais reverter, nesse caso teria que ter uma amostra nova. Não desparafinou suficientemente, um xilol velho, por exemplo, ou o tempo foi insuficiente. As amostras podem secar, então por isso é importante que a gente faça sempre numa atmosfera úmida. A gente pode ter o caso de um anticorpo que seja de uma baixa afinidade para aquele antígeno, né? Então, a gente pode usar anticorpos alternativos para o mesmo antígeno para ver se eu tenho uma melhora lembra da afinidade, né, do anticorpo, então, às vezes, eu tenho uma melhora nesse sentido. O datasheet também vai trazer as indicações, às vezes você precisa de um ajuste
para fazer imunistoquímica para aquele anticorpo em especial, né? Não para o marcador em si, mas para aquele anticorpo. Lembrando que cada anticorpo tem uma característica específica, então às vezes você precisa fazer algum ajuste específico. E se ele não foi testado para a técnica ou para o preparo, como eu disse para vocês, pode ser que realmente ele nem funcione, né? Às vezes eu preciso otimizar o meu protocolo. Então, fazer recuperação antigênica em diferentes tampões, ou mesmo recuperação antigênica enzimática, ou até mesmo os dois. Considerar qual foi o meu processamento, como foi o processamento da amostra, para ajustar as condições de tempo de recuperação antigênica. Então, isso também pode favorecer o meu resultado. Quando eu tenho uma marcação incorreta, né, então outro tipo de problema que eu posso encontrar, pode ser porque simplesmente essa expressão ela varia de acordo com a condição. Então, pode a localização e o nível de expressão variar de acordo com o tratamento, com o estágio da doença, com o ciclo celular, enfim, com uma série de fatores onde aquela marcação pode não ser a que você espera, mas porque é a condição do seu material naquele momento. Então, sempre é importante usar um controle positivo para você ver a marcação esperada, né, num controle, lembrando que só material não é o controle. Fazer um Western blot com lisado da sua amostra te ajuda também a ter um pouco de ideia como está esse marcador. E sempre revisar a literatura para ver o que a gente pode mudar. A coloração de fundo, ou também chamado background, ele pode acontecer, e aqui a gente tem uma imagem, né, à esquerda, onde tem uma marcação excessiva, e à direita, o ideal, por algumas questões. Então, a gente pode reduzir a quantidade de anticorpo que a gente está oferecendo, por isso que é importante fazer essas padronizações, né? Fazer o bloqueio de interações inespecíficas, então, de repente, a gente tem um bloqueio ineficiente. Incluir outros bloqueios que talvez não estejam no nosso protocolo, bloqueio de biotina, de peroxidase, né? Otimizar a recuperação antigênica também favorece a redução desse fundo. Aumentar as etapas de lavagem, incluir um detergente na lavagem também, e o controle isotípico pode ser que seu anticorpo mesmo esteja se ligando. A coloração fraca ou inexistente, ela também pode ser melhorada com o protocolo ajustado, né? Então, aumentando a concentração de anticorpo nesse caso, né? Fazendo as diluições para achar a concentração adequada, incluir etapas de recuperação, porque às vezes a recuperação não está sendo feita ou não está sendo feita da forma mais eficiente, às vezes um outro pH facilitaria essa recuperação. Se for uma marcação fluorescente, sempre deixar no escuro, né, para não perder a fluorescência, e se for o caso, então, colocar uma etapa de amplificação. E quando a gente tem um tecido danificado com uma baixa resolução da morfologia, muitas vezes a gente consegue resolver e outras não, né? Então, pode ser que meu método de recuperação antigênica tenha sido muito severo, o meu tecido pode estar com uma baixa fixação, e aí teve degradação e autólise. Tecidos congelados podem cair da lâmina, então eu começo a perder partes importantes onde eu queria ver o meu antígeno. Eu posso ter também dobra, bolha de ar, cristais que se formam, né, quando congela, então isso danifica o tecido, e tecido que começou a sofrer autólise por uma baixa fixação. Então, de um modo geral, se a gente não conseguir te ajudar com essas informações, né, de ajuste, se o problema for com anticorpo, a gente consegue te ajudar, porque a Abcam tem essa Promise, que é uma garantia dos seus produtos, então todos os seus produtos têm uma garantia de 12 meses da data da entrega, então da emissão da nota fiscal, desde que eles sejam feitos, né, seus testes tenham sido feitos nas aplicações e nas espécies listadas na bula, que a Abcam também testou, então ela te oferece o suporte, seja com a gente aqui na Analítica, seja lá na Abcam, através da gente também, e a substituição do produto se a gente não conseguir resolver ajustando o protocolo. E ainda a gente tem um programa chamado AbTrial, que é para uma aplicação ou uma espécie que não foi testada ainda, então a Abcam avalia, vocês entram em contato com a gente, a Abcam avalia essa condição de participação, você compra o anticorpo, testa, independente do resultado obtido, num prazo de 6 meses, a gente consegue te dar um novo anticorpo sem custo, um anticorpo no mesmo valor daquele que foi comprado.
Bom, então, apenas para ajudar vocês na solução de problemas, a gente tem um guia de imunistoquímica na Abica, disponível na Abica, que tem todas as informações, e também aqui a gente tem a parte de suporte na Abica, que você vai em suportes, depois em protocolos, e aí escolhe a parte de imunistoquímica, e a gente tem as possibilidades ali. Então, deixo aqui o meu agradecimento a quem ficou até agora no nosso seminário, nesse webinar. Deixo os contatos do suporte técnico para falar comigo ou com a nossa equipe de suporte. De novo, as nossas redes sociais da Analítica, para que vocês sempre se informem sobre os novos webinars que estão sempre acontecendo em todas as áreas que a gente atende. Então, em nome da Nova Analítica, eu agradeço a sua participação até aqui. Obrigada, até a próxima!